Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Bom, nos programas Texto e Contexto desse mês de maio, que é considerado, chamado por muitos de mês da família, nós temos conversado um pouco sobre o casamento e a família. Já tivemos 2 programas sobre esse tema nessa temporada. O primeiro em que a gente conversou um pouco sobre a origem da família e os propósitos do casamento. E o último programa, o programa da semana passada, em que nós analisamos aqui algumas características do casamento à luz daquilo que a Bíblia Sagrada diz pra gente. Bom, nós vamos continuar essa nossa análise sobre esse tema no programa Texto e Contexto e hoje vamos falar um pouco sobre os papéis da família, aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta de papéis na família. Antes, porém, vamos olhar para a última das características do casamento que nós não abordamos na última semana. A gente fecha esse tema e começa a falar sobre os papéis na família. Bom, antes de começar aqui o nosso conteúdo, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí para que mais pessoas sejam abençoadas, edificadas por meio do programa Texto e Contexto. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja local. Manda aí para o maior número de pessoas possíveis, dizendo que o Texto e Contexto está no ar. Amém? Bom, vamos lá. Nós temos dito repetidas vezes nessa temporada que a família ela é uma ideia de Deus. Quem teve essa genial ideia, né, de vivermos em família, essa genial ideia do casamento, de homem e mulher viverem juntos um para o outro, priorizando um ao outro enquanto vida tiverem. Quem teve essa ideia foi o próprio Deus. Né? Casamento é uma ideia divina, família é uma ideia divina. O que faz dessas duas instituições as instituições mais antigas da história da humanidade. Bom, essa instituição que é a ideia de Deus, é no livro de Deus, né, na Bíblia Sagrada, que nós encontramos o padrão de Deus para essas instituições. E temos falado sobre esse padrão aqui ao longo dos nossos últimos programas. Né? Temos dito que esse, inclusive, é um tema que está na nossa confissão de fé. Se você pegar o livro doutrinal, né, o livro que resume a confissão de fé dos promessistas, nós temos lá um estudo a respeito de casamento, lar e família, porque é um tema importante e faz parte, inclusive, da nossa confissão de fé. Bom, dando sequência, então, ao nosso assunto, nós dissemos aqui, na semana passada, exploramos um pouco essa questão, que o casamento é uma união monogâmica, é uma união heterossexual, é uma união exclusiva, é uma união indissolúvel, é uma união pública. Essas foram as características dessa união, né, à luz de Gênesis 2:24, que nós exploramos aqui na última semana. Bom, eu queria falar então da última dessas características que nós não abordamos no programa da semana passada, mas para concluir então as características do casamento, né, que é a forma bíblica de constituir família. O casamento também é uma união física. Uma união física. O versículo de Gênesis 2:24 encerra-se da seguinte maneira: e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Essa expressão, os dois serão uma só carne, essa expressão que fala da conjunção carnal, né? Essa expressão, ela revela pra gente e mostra pra gente que a união sexual foi algo criado pelo próprio Deus. Lá no Éden, lá no início, quando Deus está criando os seres humanos, no mundo perfeito e harmônico criado por Deus, Deus idealiza também a união sexual. E esse texto revela pra gente a pureza e a santidade do relacionamento sexual dentro do contexto do casamento. Nós temos dito aqui também durante os programas desse mês que
o sexo foi criado por Deus e ele foi criado por Deus para ser vivido, experimentado dentro de uma relação monogâmica e heterossexual, dentro desse contexto do casamento. E nesses contextos é importante a gente reforçar isso aqui. O sexo foi criado por Deus como bênção para a humanidade e para os seres humanos. Infelizmente, por conta de interpretações equivocadas, algumas pessoas têm visões bastante distorcidas do sexo, dessa bênção criada por Deus para os seres humanos no contexto do casamento. Muita gente tem visão distorcida, achando que o sexo está sempre ligado ao pecado. Inclusive, tem gente que até acha que o primeiro pecado tem a ver com relacionamento sexual, o que é um grande equívoco, porque Deus criou homem e mulher, né? Deus criou macho e fêmea e disse para que eles fossem fecundos, né? Para que eles administrassem o universo e se multiplicassem. Então, Deus criou o relacionamento sexual entre homem e mulher. E nesse contexto, no contexto do casamento, o sexo sempre é uma bênção de Deus. Inclusive, eu chamo a sua atenção aqui para o livro de Cantares, o livro de Cantares na Bíblia Sagrada. Com certeza você já deve ter folheado esse livro, né? Especialmente os casais. Nós temos 8 capítulos no livro de Cantares. É um livro poético, né? O gênero do livro é um livro poético. O livro de Cantares é significativo nesse sentido, porque o livro de Cantares fala do amor romântico. O livro de Cantares, talvez de todos os livros da Bíblia Sagrada, seja o livro que mais fala das questões sexuais, né, dentro do relacionamento do casamento. O livro de Cantares fala, né, fala da lua de mel, o livro de Cantares fala de carícias, o livro de Cantares fala do jogo de sedução entre o casal, né, um casal piedoso, o casal que serve a Deus. O livro de Cantares trata dessas questões. E exatamente porque o livro de Cantares fala desse tema específico, né, que o livro de Cantares fala sobre o relacionamento sexual, muitas pessoas acabaram interpretando o livro de Cantares como uma grande metáfora. Muitos judeus, quando foi se refletir sobre a entrada ou não de Cantares no cânon bíblico, né, achavam que seria, de certa maneira, pecaminoso, né, pensar na Bíblia Sagrada como um livro que trata de questões sexuais, né? Então, por conta disso, para tentar suavizar a mensagem do livro, entendeu-se que o livro de Cantares era uma metáfora do amor de Deus por Israel. Esse mesmo erro, ele continuou no cristianismo primitivo. No início ali da história da igreja, muita gente também interpretou o livro de Cantares como uma referência ao amor de Cristo e da igreja, né? Que o homem ali, o marido ali do livro é uma referência a Cristo e a noiva é uma referência à igreja. Então, na verdade, essa interpretação surge mais, né, por conta dessa tentativa de negar aquilo que está claro no livro. O livro é um livro que trata do amor romântico. O livro é um livro que trata, inclusive, do relacionamento sexual. Alguns já até brincaram que o livro deveria ter uma tarja proibido para menores de 18 anos, porque ele trata destas questões, né? Mas não há nada de pecaminoso, não há nada de sujo no livro de Cantares. O livro de Cantares só escancara diante de nós que, no contexto do casamento, o sexo é uma bênção de Deus e foi criado para ser desfrutado, né, pelos casais. E ali nós temos um casal, né, desfrutando desse relacionamento. Então, inclusive, o livro apresenta vários princípios relacionados a essa questão. Eu tenho falado aqui nos programas anteriores sobre esse lançamento da Editora Promessa, que é Até que a Morte os Separe, que é um livro
que trata do livro de Cantares, né, que explora o livro de Cantares, né, que faz uma exposição dos 8 capítulos do livro de Cantares. Então vale muito a pena ser lido entre casais esse conteúdo aqui, até que a morte separe, um conteúdo da editora Promessa. Então, o que para os solteiros é proibido, para os casais é ordenado. Paulo diz, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 7, não vos priveis um ao outro. Não vos priveis um ao outro. Até quando o objetivo é consagração, né? Quando o casal quer se privar um ao outro do relacionamento sexual para fins de consagração. Tem que ser com consentimento mútuo. Não pode simplesmente o esposo ou a esposa decidir, né? Então, eu vou me privar do relacionamento sexual, lhe privar do relacionamento sexual, né, no nosso casamento por um mês, porque vai ser um tempo de consagração para mim. Tem que ser com consentimento mútuo, porque eles começam a pertencer um ao outro com o casamento. Então é muito interessante essas orientações que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 7 e que de fato tem que ser levado muito a sério pelos casais para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, para que Satanás não tenha vantagem, né, sobre os casais e cirande ali nos casamentos, né? O descuido nessa área aqui pode ser perigosíssimo. Bom, o casamento, então, é uma união física, dentro do relacionamento chamado casamento, né, o sexo foi criado por Deus para ser a bênção. Assim, então, a gente conclui essas características do casamento de acordo com o padrão da Bíblia. Tá? E agora, caminhando um pouco mais aqui, eu quero me concentrar nessa parte, nessa segunda parte do nosso programa de hoje, que é o último dessa temporada sobre família, para falar um pouquinho sobre os papéis dentro da família. Os papéis dentro da família. Antes ainda de falar sobre esse tema, só um reforço aqui, né? Porque nós falamos bastante sobre casamento, né, durante esses últimos programas, inclusive abordando as características do casamento. Nós ensinamos e acreditamos que o casamento ele tem origem em Deus, né? Nós temos dito aqui que o casamento é uma ideia de Deus, foi Deus que idealizou esse relacionamento, mas não dizemos e não ensinamos, tá, que o casamento é um sacramento, como prega a Igreja Católica Romana. Do ponto de vista católico romano, a cerimônia do casamento é um sacramento, porque confere graça aos noivos, né? Assim como o batismo é um sacramento, assim como a ceia do Senhor é um sacramento. Então, eles entendem que o casamento também é um sacramento que transmite graça. Tá? Então, apesar de reconhecermos que o casamento é muito importante, que o casamento é ideia de Deus, que a gente tem que lutar pelo casamento, lutar por um casamento de acordo com os padrões da Escritura Sagrada, nós não acreditamos que ele seja um sacramento. Tá? A gente entende que isso é um equívoco. Tá? Por conta desse entendimento, inclusive, a Vulgata Latina, que é a Bíblia Sagrada traduzida para o latim, né, traduziu o texto de Efésios 5,32, grande é este mistério, traduziu por grande é este sacramento, né, porque entende que o casamento é um sacramento. E, na verdade, nós entendemos que não é isso que a Escritura Sagrada diz ou apresenta, apesar de reconhecermos a importância do casamento, como você já deve ter percebido aqui se assistiu todos os programas dessa série, que a gente leva a sério o casamento e o que a Bíblia diz a respeito dessa importante instituição. Mas vamos lá então, em relação aos papéis dentro do casamento, na família, né? O que a Escritura Sagrada diz para a gente? Eu vou me ater aqui agora a um texto que é o texto de Efésios capítulo 5. Esse texto diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam
em tudo sujeitas a seus maridos. Então, esse texto de Efésios fala de sujeição das mulheres em relação aos seus maridos, né? Ou submissão, né? Que é a palavra mais comum e utilizada. O que exatamente esse texto quer dizer ou quer ensinar? É importante deixar claro, mas muito claro desde o início, que Efésios capítulo 5, versículo 22, quando diz que a mulher tem que ser submissa ao seu próprio marido, não está, em hipótese alguma, querendo sugerir que a mulher é inferior ao seu marido, inferior ao seu companheiro. Até porque, se nós olharmos Efésios 5, versículo 21, esse mesmo mandamento relacionado à submissão, à sujeição, é apresentado a todos os cristãos. Todos os cristãos devem submeter-se uns aos outros. Se você der uma olhada em Efésios 5, 21, nós temos lá: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, nós temos um mandamento de sujeição mútua dentro da própria Escritura Sagrada. Então, percebe que a sujeição não tem a ver com inferioridade, né? Porque nós temos esse mandamento de sujeição mútua, inclusive vinculado a Efésios 5, 22, onde diz que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. E aí eu fiz questão de trazer aqui essa tela com esse texto na língua original, esse texto na língua grega, apenas para a gente perceber o quanto esses dois versos eles estão intimamente relacionados, o quanto esses dois versículos estão conectados. Tá? A palavra submissão ou sujeição, que é aplicada no versículo 21 para os relacionamentos entre os cristãos e aplicada no versículo 22 para submissão da mulher em relação ao marido, na língua original, na língua grega, na verdade, é a mesma palavra. Nós não temos uma repetição nas palavras. Eu estou lendo aqui Efésios 5, 21 na NVI, e a NVI diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo no 21. E no 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Então percebe que no versículo 21 você tem a palavra sujeição, e no versículo 22 também nós temos a palavra sujeição. Na língua original, a palavra só aparece no versículo 21, porque o versículo 22 faz uma aplicação da palavra. Não é que não tenha a ideia de sujeição no 22, tem a ideia de sujeição, não tem nada de errado nessa tradução: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. O que acontece é que o versículo 22 ele faz uma aplicação do princípio do versículo 21. O que eu estou querendo mostrar aqui, trazendo esse texto, é o quanto esses dois versículos estão conectados, o quanto não dá para desconectar um do outro. Se você olhar aqui o versículo 21, essa palavrinha que eu coloco aqui em vermelho, essa é a palavra sujeição, hipotassomenoi. Essa é a palavra sujeição. Sujeitem-se, aleluia, uns aos outros, em phobê Christu. Aleluia aqui uns aos outros, né? Em phobê de fobia, de medo, né? O temor, então, no temor de Cristo. Então, esse é o versículo 21. Aí vem para o 22. Percebe que no 22 nós não temos a palavra hipotassomenoi, que é a palavra sujeição repetida, tá? Porque só vai lá no hai ginaikes, que é as mulheres, né? Ginaikes são as mulheres, tois e dióis, andrasim rostokirio, as mulheres aos seus próprios maridos, andrasim, como rostokirio, como ao Senhor. Então, veja, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, mulheres aos seus maridos. Então, veja, a ideia da submissão, da sujeição, ela está aqui no versículo 22, mas o texto original mostra para a gente claramente a ligação entre o 21 e o 22. No 21 ele coloca uma regra geral: sujeitem-se uns aos outros. No 22 ele aplica especificamente para o contexto do lar, dizendo que a mulher precisa, assim como todos nós cristãos, temos que nos sujeitarmos uns aos outros, as mulheres têm que se sujeitar aos seus maridos. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça do lar, é o sacerdote do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então,
assim como a igreja está sujeita a Cristo, que as mulheres também estejam sujeitas aos seus maridos, né? É óbvio, se você tem se você tem um líder, né, um sacerdote, e você decide não colaborar, vai ficar muito complicado a convivência entre os dois, tá? Porque exatamente essa palavra hipotasso, né, que aparece aqui, né, esse termo que foi traduzido por submissão é um termo militar que significava organizar sob o comando de um líder. E no uso não militar, dizia respeito à atitude voluntária de ceder e colaborar, ou sujeição voluntária. Então, o texto está se referindo aqui à organização estrutural da família e ao papel da esposa. Se o marido é o cabeça no lar, se ele é o sacerdote no lar, se Deus pensou assim a estrutura da família, é óbvio que a mulher precisa cooperar nesse sentido, né? Fala-se aqui de atitude voluntária de ceder, né? Então, esse mesmo princípio aplicado para todos os cristãos é aplicado para o contexto do lar. Isso aqui é importante, viu? Porque assim, tudo o que você disser que significa, né, a mulher ser sujeita ao marido, né? Tudo que você disser que significa isso, significa a sujeição da mulher em relação ao marido, é exatamente isso que nós como cristãos devemos fazer em relação a todos aqueles que dividem a fé conosco, tá? Então alguém que diz assim, a mulher tem que ser sujeita ao marido, ela tem que obedecer. Ele fala e ela obedece, pronto e acabou. Ok, se é isso que você entende, que diz o versículo 22, não se esqueça que o 22 é só uma aplicação do 21. Então é exatamente isso que você tem que fazer em relação a todos os teus companheiros de caminhada cristã, em relação a todos os cristãos, porque é a mesma palavra que diz que nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Então alguém falou, você obedece, e pronto e acabou, sem discutir. Mas é óbvio que o texto não diz respeito a isso, como nós temos colocado aqui, mas a atitude voluntária de cooperar, de ceder, de não querer estar certo em todo o tempo, né? Isso significa sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor Jesus Cristo, tá? E aí é aplicado para o contexto do lar. Não é papel da mulher competir com o esposo, muito menos comandá-lo. Ela tem que ser uma companheira e não uma concorrente. E vale dizer, essa submissão não é incondicional e restrita, porque espera-se do marido uma liderança santa e amorosa que reflita aquilo que Jesus fez. Nós vamos falar, inclusive, na sequência agora sobre como deve ser o papel do marido em relação à esposa, né? Paulo vai tratar disso logo na sequência, né? Exatamente para não passar essa impressão equivocada a respeito do mandamento que ele acabou de apresentar para as mulheres. Antes de falar dos maridos, é só retomando aqui novamente, lá no primeiro programa nós falamos sobre Gênesis 2, versículo 18, quando Deus disse que criaria para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, em hipótese alguma, essa expressão auxiliadora idônea também traz esse sentido de inferioridade, porque como nós dissemos lá naquele programa, né, a palavra auxiliadora é a palavra etzer na língua hebraica, e ela traz a ideia de suprir algo crucial que está faltando. Então a humanidade estava incompleta sem a mulher, né? Então Deus cria então essa auxiliadora que vem para apoiar, que vem para ajudar, né, o seu marido, né? Vem para ajudar o homem. E é importante dizer, né, para reforçar que Ezer não diz respeito não tem esse sentido de inferioridade, que na própria Bíblia hebraica Deus é apresentado como Ezer da humanidade, como ajudador da humanidade, o que não implica que Deus é inferior a nós, né? Seria até uma tremenda heresia pensar em algo nesse sentido, só porque a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, é o nosso auxílio, que ele seja menor que a gente, né? ou coisa do tipo, né? Então, Salmo 33, verso 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso exército, ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, essa palavra não traduz, né, sentido de inferioridade. Bom, sobre os maridos, Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5 também, né, ele vai falar sobre a questão dos
maridos, né? Então, esse texto de Efésios, deixa eu retomar aqui, sobre os maridos, ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, além do papel das esposas, ele fala da questão dos maridos. Os maridos precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Então, apesar de ele falar sobre a mulher cooperar, né, porque ele é o líder, ele é o sacerdote no lar, o texto é claro em dizer que ele tem a responsabilidade de amar. E veja qual é o padrão do amor do marido em relação à sua esposa. O padrão é Cristo. Você tem que amar como Cristo amou a igreja. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o padrão que é apresentado aqui para a igreja, para a esposa, é a igreja. Seja submisso ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. E na sequência Paulo diz: marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Acontece que a submissão da igreja em relação a Jesus é falha, porque a igreja é constituída de seres humanos falhos, como nós. Mas o amor de Cristo para com a igreja é infalível, é um amor sacrificial. Então, o padrão que Paulo estabelece para os homens aqui é um padrão altíssimo, né? Então, um marido que, de fato, decide amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e não tornar a vida dela amarga, porque Paulo fala disso em Colossenses. Lá Paulo acrescenta essa questão. Para amar e não a tratar com amargura. Não fazer a vida da sua esposa uma vida amarga. Né? Porque, infelizmente, muitos maridos, pela maneira como tratam suas esposas, acabam fazendo a vida delas uma amargura mesmo. Tornando a vida delas amarga e difícil. Né? Então, quando maridos levam a sério esse negócio de amar como Cristo amou e estabelecer Cristo como padrão para a maneira como ele vai tratar a sua esposa, viver esse amor sacrificial, com certeza não haverá problemas, né, no casamento em relação a esse mandamento, a essa responsabilidade que foi apresentada para as mulheres de serem submissas, né, ou de cooperarem, respeitando aquele que é o líder ou cabeça, o sacerdote do lar, o sacerdote da casa. Então nós temos essa responsabilidade aqui também para os maridos. Em relação aos filhos, o texto diz que os filhos devem obedecer os seus pais. Já está no capítulo 6, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então nós temos aqui também uma recomendação para os filhos, né? Você que é filho, a Bíblia Sagrada continua dizendo, continua apresentando para a gente, nós precisamos respeitar os nossos pais. Nós precisamos obedecer os nossos pais, nós precisamos tratar os nossos pais com estima e com honra. O honrar pai e mãe, que esse texto apresenta aqui, né, lá no Antigo Testamento, honrar diz respeito assim, a considerar pai e mãe como gente de peso, como gente de muito valor, né, como gente muito importante. Então é assim que pais devem considerar os seus filhos, né? E honrar, inclusive, tem um sentido de ajudar, literalmente, pais, quando envelhecerem, né, ajudá-los, sustentá-los, né, abençoá-los com companhia, abençoá-los com recurso se for preciso. Né? A Bíblia Sagrada está farta de textos nesse sentido, né? Mas obedecer pai e mãe. Infelizmente, a gente passa por umas fases na vida, né, do ser humano, alguns, né, passam por uma fase de rebeldia, em que não se quer mais ouvir conselho de pai, conselho de mãe, mas a Escritura Sagrada continua apresentando para a gente a sabedoria bíblica. Obedeça os seus pais. Filhos obedeçam seus pais, né? Porque isso é justo. E é o que o mandamento diz, honra pai e mãe. E por fim o texto termina dizendo, pais, não irriteis os seus filhos, antes criem, seguindo a instrução e o conselho do Senhor. Então, ao tratar com os pais, o conselho é não provoque a ira dos vossos filhos. E como que os pais podem provocar a ira dos seus filhos? Com excesso de proteção, quando agem com favoritismo, né? Quando mentem para seus filhos, quando são injustos na aplicação da disciplina,
quando desestimulam seus filhos, quando os menosprezam, quando os ironizam, quando tratam seus filhos com palavras ásperas, quando são cruéis, né? Fisicamente, enfim. São várias as questões, né, que podem, de fato, levar pais a irritarem os seus filhos. Quando dizem para os seus filhos assumirem determinada postura, mas eles mesmos não estão dispostos a fazerem isso, né? Então, há um mandamento para os pais aqui também, para que os pais não provoquem a ira de seus filhos, mas criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criem seus filhos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a Escritura Sagrada diz, né? Então, ensinando aos seus filhos a vontade de Deus e criando de acordo com a cosmovisão cristã, com a cosmovisão da Bíblia Sagrada. Então, esse é um desafio que nós, pais, temos. Criar os filhos de acordo com a Escritura, criar os filhos de acordo com a Palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Porque se nós não ensinarmos a Bíblia para os nossos filhos, eles serão presas fáceis desses valores mundanos, perversos, anti-reino, que são ensinados na nossa sociedade, que são ensinados nas escolas, às vezes, que são ensinados pela mídia, né, que são ensinados nas redes sociais. Os nossos filhos precisam ter essa capacidade de discernir, né, entre a mão direita e a esquerda, discernir entre o certo e o errado, e devem fazer isso à luz da Bíblia Sagrada. E contribui se nós, pais, não terceirizarmos, né, a criação dos nossos filhos na demonstração do Senhor, não terceirizarmos isso para a escola bíblica da igreja, para um ministério da igreja, mas nós assumirmos essa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, ensinarmos os nossos filhos na demonstração do Senhor. Então, nós temos esse grande desafio, à luz da palavra de Deus. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, o último dessa série sobre família. E nós conversamos um pouco, então, sobre os papéis na família. E, diante disso, eu queria orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida, pedir a bênção de Deus para a sua família nessa oportunidade. Você pode orar comigo, você pode separar esse tempo aí para se concentrar em Deus e pedir graça e bênção dele para a tua vida e para a tua família. Feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por aquilo que a gente conversou aqui nesse dia, à luz da tua palavra, no programa Texto e Contexto de hoje, em que a gente revisitou, Deus, essas doutrinas da tua palavra, revisitou esses princípios da tua palavra, à luz da nossa confissão de fé, que tenta se basear na Escritura Sagrada. Olhamos para o texto de Efésios, em que fala da submissão da esposa em relação ao marido, porque o marido é o líder na casa, é o sacerdote do lar. Deus pensou isso quando ele pensou na estruturação familiar. E a gente quer pedir para ti, Deus, a tua bênção para esposos e a tua bênção para esposas. No nome de Cristo Jesus, Deus. Ajude-o, Senhor, ajude-o. Se há pessoas que nos assistem nesse momento e que estão vivendo em pé de guerra em suas casas, se maridos não estão conseguindo se acertar ou se entender com as suas esposas e vice-versa, meu Deus, ajuda e abençoa esses teus filhos e filhas, meu Deus, para que o lar deles reflita o lar que o Senhor deseja, seja do jeito de Deus, seja do jeito da tua palavra, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os maridos a assumirem esse papel que o Senhor deu a eles de serem líder em casa, de serem sacerdotes do lar, meu Pai, no nome de Jesus, e de como sacerdotes do lar agirem como Cristo, terem Jesus como referencial no seu procedimento e na sua conduta. Eu te peço isso, meu Deus. Ajuda marido e mulher a viverem como pais que ensinam seus filhos na demonstração do Senhor, que assumem essa responsabilidade de educarem de acordo com a tua palavra, de acordo com a Escritura Sagrada, meu Pai. Especialmente nesse tempo em que os nossos filhos são bombardeados com uma porção de valores contrários aos valores do teu reino, meu Deus. E oro também para os filhos, Deus, ajude-os a obedecerem esse mandamento de honrar pai e mãe, de obedecer pai e mãe.
Se há filhos nos assistindo agora, Senhor, que estão vivendo em rebeldia em relação aos seus pais, oh, meu Deus, ajuda esse teu filho e essa tua filha a rever essa postura, a se arrepender, pedir graça do Senhor e mudar esse comportamento. Eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, programa Texto e Contexto. Na semana que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos aqui novamente, uma nova temporada. Estamos preparando uma temática muito interessante e necessária, né? E no mês de junho nós estaremos apresentando para você, então, o tema, esse tema do programa Texto e Contexto, iniciando essa nova temporada. Não vou falar aqui, né? Vou deixar você curioso para você assistir o programa da semana que vem, né? E começar junto com a gente essa nova temporada de programas. Deus te abençoe. Fique agora com o programa Mais Valor. Daqui a pouquinho, na sequência, começa com o pastor Daniel Freschi. Que você seja abençoado também no programa Mais Valor e em toda a programação da TV Viva Promessa. Um grande abraço.